Estamos aqui hoje no nosso podcast com o Alexandre Nardi, o homem que faz visto para você que quer vir para cá, para os Estados Unidos. Tudo bem, Alexandre? Tudo jóia, Jorge. Obrigado pelo convite, obrigado aí pela introdução. E é um privilégio estar aqui, um privilégio estar aí caminhando com o Jorge já há alguns meses, né, Jorge? Estamos caminhando quase 3, aí, né? a gente pode até falar depois um pouco sobre vamos falar, isso. com certeza. E é um privilégio, já hoje 14 anos servindo os brasileiros. Hoje nós temos uma consultoria e a gente tem, graças a Deus, um sucesso muito grande em auxiliar, em entender, ter amor e empatia pelas pessoas, pela necessidade e fazer com que a Faça Seu Visto ela seja uma construção de uma ponte para o destino dessas pessoas. Que bom. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque as pessoas muitas vezes não sabem como é que vem para cá. Tá. E aí tem várias formas. A ilegal, que vai atravessar deserto, pular de Sim. paraquedas, que a gente não vai conversar, porque isso não tem faz sentido. parte, isso. E tem as outras que são as legais. Ele Sim. pode fazer um visto consular, né, através do consulado lá, para um visto EB, alguma coisa, Sim. e já vir com um green card. documento. Ou ele pode vir para cá Trilhar como outra estudante história. ou como turista, e aqui ele resolver fazer. E é isso que você faz, você facilita a vinda Isso. para cá. Eu queria que você falasse como é que funciona esse processo lá no Brasil. Legal. A Faça Seu Visto, ela é uma facilitadora, onde nós, com 14 anos de experiência, eu tenho uma história muito forte com o consulado americano, depois a gente pode até abranger isso, para até trazer a contextualização da onde nasce essa empresa. E depois de muito estudo, muitas coisas, você começa a entender que existe uma lógica para que o visto seja aprovado. Existem centenas de processos, você mesmo disse, e maneiras para que você venha para os Estados Unidos e você possa viver legalmente aqui e ter uma vida regular, uma vida normal, legalizada dentro dos Estados Unidos. Aonde a Faça Seu Visto entra? Nós escolhemos um público-alvo. O nosso público-alvo, a gente chama ele de público que é o inicial, o público que nunca viajou, ou o público que já até fez uma viagem internacional para algum outro país, que pode ser Europa, que não necessite um visto, que até mesmo só com passaporte brasileiro ela possa entrar em Portugal, Itália, algum outro lugar assim. E quando ela almeja ir para um outro país, onde existe uma burocracia maior, que no caso Estados Unidos, Canadá, Austrália, China, outros países que você necessita um visto, aí entra o papel da Faça Seu Visto. A Faça Seu Visto, então, ela vai conseguir pegar o Jorge, a sua família, que tem um sonho, um desejo, não sabe por onde começar, de viver nos Estados Unidos, ou de conhecer a Disney, ou de passear em algum estado americano. Nós vamos sentar com o Jorge, com a família, nós vamos entender a sua necessidade e aí sim montar um plano estratégico. Até onde que nós vamos? Hoje a Faça Seu Visto ela atua para todos os países na área do turismo e estudante. Nós não fazemos nenhum tipo de visto EB, nem pelo Brasil, nem nos Estados Unidos. O nosso foco é os brasileiros que vivem fora dos Estados Unidos, pode ser Brasil ou qualquer outro país, e que almejam, de alguma forma geográfica, se mover do Brasil para os Estados Unidos ou Canadá, ou tem muito cliente em Portugal tirando visto para o Canadá, tirando visto para os Estados Unidos, Dubai, nós temos muitos brasileiros lá que querem vir para cá. Então hoje a Faça Seu Visto ela atua com brasileiros ao redor do mundo, ajudando, orientando e facilitando essa entrada nesses países. Basicamente é isso que nós fazemos. Qual é o grau de dificuldade atualmente para a concessão de um visto, por exemplo, de estudante? Eu soube que estão negando muito visto de estudante para quem está vindo do Brasil para cá. Você sabe por quê? Bom, essa pergunta ela é muito pertinente porque existe, na verdade, Jorge, um desespero ou uma falta de preparo de muitos solicitantes a vir para os Estados Unidos. Então, eu vou te dar uma estatística real de hoje, por exemplo, dessa última semana. Hoje é sexta, estamos gravando aqui numa sexta. Então, se eu pegar essa última semana, nós tivemos vários processos de estudantes aprovados e alguns outros negados. O que difere um processo negado de estudante do aprovado? Na grande maioria, os processos hoje aprovados de estudante são processos
acadêmicos, ou seja, não são escolas de idiomas, tá? Embora nós tivemos um caso aprovado, mas eu estou te dando aqui uma amostragem maior. Então, vamos supor que você tem um filho na idade de uma universidade ou do college e vocês aplicaram para uma bolsa ou aplicou para a universidade, ele foi aceito e aí nós temos que fazer o processo do visto para essa universidade. Nesse caso, eu vou ser muito sincero para você, a cada 10 processos, 9 são aprovados. Quem não é aprovado? Quem não passa no nível do inglês, quem tem alguma dificuldade, porque o agente consular vai fazer aquela entrevista em inglês. Então, nós tivemos até um caso recente que o agente consular falou para o aluno, ele falou, olha, investe mais 3 meses no idioma, volta aqui que a resposta vai ser diferente. Ou seja, ele está propício a dar o visto, só que ele não sentiu que o acadêmico ali estava preparado para aquilo, ou que ele poderia estar usando esse momento para alavancar o inglês e aí sim, quem sabe, seguir na carreira. Mas, voltando à tua pergunta principal, os negados. Aonde eu vejo? A falta do preparo. Existe, com todo respeito, muitas pessoas na internet vendendo uma facilidade que ela não existe. Existem muitas pessoas vendendo uma facilidade migratória, principalmente, que ela não existe. E isso acaba iludindo as pessoas que estão no Brasil e elas não conseguem viver a realidade aqui do que realmente é um processo imigratório, realmente o que é um processo junto à imigração, e isso traz uma ilusão para aquela pessoa. Eu tenho vários casos de pessoas despreparadas no sentido da informação e que acabam emitindo um I-20, né, que é o documento emitido pela escola. Por exemplo, o casal, eles vão lá e emitem o I-20 para a pessoa mais despreparada, que não foi qualificada, que não tem um preparo para uma solicitação, mas por conveniência da imigração deles, aquela pessoa é melhor que ela vá para a escola estudar. Aí o marido pode fazer outras coisas, e aí o marido vai fazer outras coisas. Não tem que ir para a escola todo dia. Isso é um problema, muitas vezes. Outra coisa, a pessoa nunca tirou um visto de turismo. Eu tenho centenas de processos assim negados que nos procuram e eu pergunto, tá, e o seu visto de turismo? Ela fala assim, não, eu não tenho. Mas espera aí, como que você vai viver num país, estudar num país com a sua família inteira? Ele nunca foi lá. Que você nunca, né, nem bebeu da água, eu brinco, né? Eu falo assim, você não sabe nem o gosto da água. Não é muito simples esse processo. Por isso que, quando eu pego um processo negado, a gente sempre vai mais a fundo na origem dessa solicitação. Ter um processo negado também não é o fim do mundo. Muitas pessoas acham isso, né? Existem centenas de formas e estratégicas para que a gente possa o quê? Refazer isso e conseguir sucesso, ou casos de pessoas que acabam perdendo o seu acesso de turismo, a gente restabelece e aí a gente reformula. Então, existem várias situações do visto de estudante que tem que ser analisada. Mas, basicamente, falta de preparo, erro de informação, a pessoa não está pronta nem financeiramente para isso, porque é caro, você sabe, não é barato viver nos Estados Unidos, e ainda mais viver de uma renda em real que você tem que multiplicar isso por 5. Então, não é tão simples essas contas. Considerando que o visto de estudante não permite quem venha para cá possa trabalhar, tem que trazer o dinheiro de lá. Você tem que, né, fazer essa conversão, essa taxação todos os meses para te manter. Então, se você tem, imagina, uma vida aí de $5 mil ou $7 mil, que é muito razoável, na média ali, a gente está falando em torno de 40, 37, 40 mil reais todos os meses. Então, todas essas coisas têm que ser levadas em consideração. E numa consultoria a gente tenta ao máximo trazer essa verdade e a realidade. É isso que a gente tem vivido. Isso mudou de uns anos para cá, talvez nesse último ano, né? Pós-pandemia, né? Porque antes era bem simples. Eu vim para cá em 2017 com um visto de estudante para minha mulher. Ela veio para estudar inglês. E não teve dificuldade nenhuma. A escola aplicou, foi aprovado, fomos no consulado e embarcamos. Sim. Quando eu soube que estava negando muito, eu quis entender e agora está bem claro para mim. A régua subiu já. Subiu, né?
Foi isso que Sarrafo é aconteceu. outro, O sarrafo subiu. Isso subiu para vários, né? O IB2 também subiu bastante, a Pra B1, todos quase eles todos, subiu eu todo. E eu acho que acredito. está correto. Sim, Vamos pensar, a sim, gente está no Brasil e vem um estrangeiro para ocupar o lugar de um brasileiro para sim. trabalhar. Tem que saber como medir isso, equilibrar, e os E Estados a Unidos... origem principal, Exatamente. E né? os Estados Sim. Unidos é o berço, todo mundo quer É. vir, então eles têm que ter esse cuidado mesmo, acho que é razoável. Não é o assunto em pauta, mas tá aí, né? O que aconteceu no Texas hoje lá, o pessoal invadindo lá. Mas Exatamente. dá para ter um termômetro do que é os Estados Unidos. Exatamente. Uma coisa que eu queria te perguntar, você que está aqui há muito tempo, você me falou 14 anos, não é isso? Não, 10 anos 10 aqui, anos. 14 anos de empresa. 14 anos de empresa, 10 anos aqui. O que você considera hoje, Nardi, como sendo essencial, além do visto, evidentemente, fazer com você, que planeje para vir para cá com uma família, vamos botar uma família média, né? Um casal com um filho ou 2 filhos. O que você Padrão considera? brasileiro Padrão é 4 brasileiro. pessoas. 4 pessoas. O que você considera como essencial para que essas pessoas se organizem antes de vir morar? Porque todo mundo pensa que isso aqui é o paraíso, a terra prometida, e descobre que não é. Não é tão Isso simples. aqui é, na verdade, para profissional, não é para amador. É o país da meritocracia? Sim. Sim. Você trabalhando aqui, sim, mas não é tão simples como as pessoas pensam. Então, esse planejamento, considerando que o estudante teria que ter 35, 40 mil lá para trazer todo mês Todos os meses. para ficar aqui. Quando que ele venha para cá e venha migrar, venha aplicar para um visto baseado em trabalho, o que você considera como essencial nesse planejamento? Financeiramente, sob o ponto de vista familiar, cultural, o que você sugere? Eu faço muitas videoconferências com os clientes antes de vir. E eu tenho meio que um discurso para isso, porque todos me fazem essa pergunta. Se você tivesse sentado na minha cadeira, o que você faria? Hoje, a primeira coisa que eu falo para todos os nossos clientes que já estão nesse processo, já estão com visto aprovado, já passaram por essa fase mais burocrática e agora é para a parte prática. Eu oriento sempre todos, quem é casado, a gente está falando de padrão de família, sente com a tua esposa, faça uma jarra de café, peguem papel e caneta e anotem, sejam muito francos um com os outros. O que está movendo você do Brasil para uma terra que você nunca viveu? Então, os pontos negativos do Brasil, positivos do Brasil e o que você acha que é positivo e o que você acha que é negativo nos Estados Unidos. E também coloque, se existir, porque eu conheço muitas pessoas que não têm isso, mas se existe, coloque qual é o seu propósito. O que está movendo você? É um filho? É a insegurança? É o medo do futuro ou a inconsistência do futuro, né? Que o Brasil às vezes passa por fases muito difíceis. É a insegurança pública? Eu não sei. Qual é o seu propósito? Ou não? Eu quero mudar o destino de toda uma história da minha família. Esse foi o meu propósito. Quando eu saio do Brasil, em 2014, dia 14 de janeiro de 2014, eu embarquei à noite em Guarulhos. E quando eu piso aqui, no dia 15 pela manhã, em Orlando, eu visualizo o futuro da minha família, todas as minhas gerações, saindo dessa terra. Então, eu já tenho neto americano, tenho filho americano, então isso é um propósito que me movia. Então, em um planejamento, Jorge, se você tem um propósito, os problemas vão vir, as dificuldades vão vir, o vento contrário vai bater, a tempestade vai agitar. Só que nessa hora, e eu já passei várias vezes com a minha esposa, de vamos embora, isso está maluco, isso não é para nós, e nós pegamos aqueles papéis, sentamos na mesa, fizemos outra jarra de café e começamos a conversar e falar, mas nós saímos de lá por isso. Se nós voltarmos, nós vamos viver isso. E com 1 hora de café, nós guardamos os papéis de novo, desfazemos as malas e permanecemos. Porque existe um propósito. E sempre quando vinha, né, eu sei que você é muito ligado ao teu filho, e sempre quando vinha o fator filhos, a gente, tá bom, eu aguento qualquer coisa. Se tiver que morar na Venezuela, eu moro. Mas quando envolve os filhos, aí você fala, não, por eles, por esse propósito, vai valer a pena. Isso vai acontecer, eles vão falar inglês, eles vão se formar, eles vão ter um futuro brilhante e a carreira e a vida deles vai ser sensacional. Então,
Se você está no Brasil e você planeja vir para cá, escreva. Escreva o que está te movendo do Brasil para os Estados Unidos. E seja muito franco com seu parceiro, com a sua parceira. E escreva nesse papel: isso eu faço, isso eu não faço. Isso eu aceito, isso eu não aceito. Porque Muito bom isso. muitas propostas vão acontecer aqui. Muitas formas, como você disse, de legalização, elas vão ser oferecidas aqui. E a gente tem que estar muito consciente do nosso propósito, de quem nós somos, para a gente tomar a decisão certa, na hora certa e com pessoas certas. Muito legal isso, sabe, Nardi? Porque a gente acompanha aqui a vinda de brasileiros para cá. Eu conheço alguns com uma formação acadêmica e profissional espetacular no Brasil, que vieram para cá e iniciaram, até por necessidade, uma outra via de sobrevivência. E hoje ganham bem. Uma empresa de limpeza de residências, por exemplo, né? Eu tenho um amigo que tem isso, cara, executivo, e hoje em dia, lá no Brasil, hoje em dia ele tem uma empresa aqui e ganha $20 mil por mês, que é uma remuneração bastante boa para viver, Fantástico. principalmente na Flórida. Sim. E eu conversando com ele de coração aberto, e eu abri esse espaço, varanda lá de casa, churrasquinho, cervejinha, eu com a minha água mineral, ele com a cervejinha, e vai relaxando, ele vai contando, e eu fui perguntando: e aí, e a tua história? E você tinha uma vida, assim, até glamourosa, viagem primeira classe, hotel 5 estrelas, viajou o mundo inteiro, e você sente falta disso? Aí ele falou: eu quero mudar de assunto, porque eu não estou preparado para chorar na tua frente. Aí eu falei: mas por quê? Você é um cara realizado, ganhando muito bem. Jorge, mas eu caí na armadilha. Eu vim para cá e não tinha esse propósito de fazer aqui a minha vida, para prosseguir com o que eu estava fazendo, que eu sempre fui muito bem sucedido. Vim para cá meio, vamos ver se vai dar certo. Acabei, quando eu vi, eu estava limpando casa. E aí não tem mais como sair, porque agora já são 5, 6, 8 anos fazendo isso. Eu até perdi o timing. Eu também conversei com gente que resistiu. Apesar da pandemia, apesar de tudo, resistiu, disse: eu não vou sair, porque eu não saí, eu continuei no meu trilho. Tive muitas coisas para poder fazer, tive chance de fazer outras coisas, mas eu quis continuar no meu trilho, que é essa coisa da gestão, do planejamento estratégico, a coisa que eu faço. E aí, isso, para você, por exemplo, que tem uma empresa de sucesso no Brasil e que continua lá, você tem 30 funcionários trabalhando lá para você. Como é que é a tua vida profissional aqui? Você trabalha na sua empresa do Brasil ou você tem atividades aqui que te permitem também ter um desenvolvimento profissional? Como é que é a tua vida aqui, sob o ponto de vista profissional? Muito obrigado pela pergunta, que vai deixar eu expressar algumas coisas que eu acredito muito. Primeiro, eu sou muito abençoado por Deus. Hoje nós temos um time lá que... Eu até fiz uma reunião antes de vir para cá gravar. A gente estava numa reunião, a gente faz toda sexta-feira uma reunião geral. E eu estava falando para eles o quão abençoado eu sou por ter um time de excelência igual eu tenho. Eu não tenho nenhuma atividade aqui. Eu toco 100% do meu tempo para tocar a nossa empresa do Brasil. Eu e a minha esposa. Eu tenho uma filha que mora na Alemanha. Ela também trabalha conosco, então ela está sempre 6 horas mais cedo, né? Então ela já começa o dia 6 horas antes. Então eu costumo brincar que hoje a Faça Seu Visto, ela cobre quase 24 horas do dia de atendimento. Então nós temos um time que ele consegue, de uma forma brilhante, home office. Eu tenho só uma pessoa física num escritório. A gente consegue administrar isso de uma forma remota brilhantemente, porque acho que se não fosse Deus nesse negócio, seria muito difícil, porque você sabe que lidar com pessoas é uma arte, não é fácil. E você engajar pessoas para que elas entendam o seu propósito maior de uma empresa é muito difícil. Então, hoje, o Alexandre, ele trabalha tecnicamente das 9 às 5, 9 às 4, depende do fuso horário do Brasil. Eu tenho um escritório dentro da minha casa. Eu sou completamente feliz e realizado, porque eu tenho uma filha de 7.
eu consegui, desde o dia que ela nasceu até hoje, eu consegui acompanhar todos os dias da vida dela. Ela cresce do meu lado, ela entende o que nós fazemos. Hoje, a grande maioria dos meus amigos foram os meus clientes. Então, todo cliente que chega e vai na minha casa, comer um churrasco, alguma coisa, inclusive agora tem um cliente que é meu vizinho. Olha como o mundo é pequeno. E a minha filha é muito amiga da filha dele. E outro dia ela virou para mim e falou: pai, eu sou muito abençoada por ter você como meu pai. Oh, Aí eu falei: por quê, filha? Ela falou: porque você traz meus amigos para perto de mim. Então, o objetivo do negócio, Jorge, é muito maior. Eu sou abençoado? Sou. Eu sou muito profissional, eu sou muito chato, exigente. Você já teve algumas experiências de clientes seus que a gente conseguiu atender e ajudar. O nosso nível de excelência é muito alto. Eu sou muito crítico. Se o cliente não tem chance de passar, eu não agendo a data dele no consulado. Muitos clientes até pedem reembolso por conta disso. E eu não tenho problema nenhum, a gente reembolsa. Porque o fator principal da Faça Seu Visto, do que eu faço e do que eu construo, é que eu coloque o Jorge o mais próximo possível do objetivo dele. O seu dinheiro, o que você paga, é uma consequência disso. Mas o meu trabalho é fazer com que você alcance o seu propósito de vida. E se você está se movendo para viver em um outro país, e eu fui escolhido pelo Jorge, olha o privilégio que eu tenho, escolhido pelo Jorge para fazer parte desse sonho, imagina quantas crianças viveriam, sei lá onde no Brasil, ou o que seria do futuro delas lá, e hoje elas vivem aqui, e o que vai ser delas numa universidade ou numa carreira. Isso não é 100% certeza, né? Porque não é, a gente não tem domínio, mas eu já tive pessoas que eu encontrei dentro do Seabra, da John Young. A pessoa vem, me abraça e fala assim: obrigado, porque hoje meu filho fala inglês, meu filho está na universidade, meu filho casou, e você há 10 anos atrás, você nem vai lembrar de mim, 10 anos atrás você fez isso. Então, eu acredito muito no propósito. Eu tive 3 vistos negados. Por De isso, turismo? de turismo, estudante, Ok. eu tive 2 estudantes e 1 turismo. E aí você aprendeu na prática como não errar, né? Como Sabe o fazer que eu certo. mais aprendi? Foi como lidar e tratar com as pessoas. A minha primeira negativa, Jorge, eu nunca vou esquecer, porque foi ela que fez com que me dificultasse muito ser aprovado nas outras. Eu cheguei na frente do agente consular, nervoso, jovem, garoto, inexperiente, estava indo estudar na Califórnia, e o agente consular vira para mim. Eu era estudante de análise, eu sou analista de sistema por formação, eu era estudante na época de análise de sistemas, e o agente consular pergunta para mim assim: em que ano que você se gradua em medicina? Eu olhei para a cara dele e falei: eu não estudo medicina. Ele virou para mim e falou: mas nos seus documentos estão que você estuda medicina. E tinha sido um despachante na época, se chamava despachante. A Faça Seu Visto mudou o nome de despachante para consultoria, isso há 14 anos atrás. E ele falou, ele fechou meus documentos, eu lembro exatamente, era um senhor até parecido com você, só tinha um pouquinho mais de cabelo. Opa! E ele fecha aquela pasta, me devolve, e ele fala assim: faça a sua parte direito, que eu faço a minha direito. E eu nunca mais esqueci aquilo. E foi muito difícil limpar o meu recorde daquela informação mentirosa, que na verdade o despachante copiou e colou as informações de uma para outra. E naquele dia em diante eu entendi que o indivíduo, ele é primordial. Então, hoje a nossa empresa tem o sucesso que tem o conceito e tem a visibilidade que tem por conta disso. Se for o Jorge, agora é o Jorge. Quem é o Jorge? O que o Jorge faz? Como que foi a história dele? Nós fazemos videoconferência com o cliente para entender você. Então, hoje a maior parte do meu dia é conversar com pessoas e entender o sonho dessas pessoas e construir uma estratégia para que elas estejam dentro do sonho. Como elas vão permanecer, hoje, graças a Deus, eu tenho uma amiga muito grande, a Renata Ferro, que
quando o perfil do cliente é para o que vocês, né, a Renata atua, eu já passo direto. E eu falo assim, se tem uma pessoa que tem o mesmo propósito que eu encontrei, tá aqui, fale com a Renata, porque ela vai conseguir ajudar vocês. Então, vai além do reconhecimento, vai além do dinheiro, vai além de muita coisa. É a missão de vida, né? É meu propósito, é o meu propósito. E isso está muito ligado com uma coisa muito forte em você, que é a fé. Muito. Você é um cara de muita fé. Né? A gente percebe no seu discurso, nós estamos juntos aí no Mastermind agora, Sim. e eu vejo que tudo seu é muito focado em família e na fé. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, a importância disso quando a gente vem para cá. Porque eu diria para você, Alexandre, que muita gente que eu conheço ficou muito mais ligado na fé e na busca depois que veio para cá em relação ao que tinha no Brasil. No Brasil, a gente está na nossa zona de conforto, família, amigos, Sim. idioma, tudo. Você se afasta. Aqui você busca isso para te dar apoio. Eu queria que você falasse um pouco da importância disso para quem vem para cá. A minha vida é pautada, né, em duas coisas. A primeira coisa é Deus e segunda é a minha família. Nada substitui essas duas coisas na minha vida. Nada, nem a minha empresa. Entre a minha família e a minha empresa vai perder. E eu até brinco com os meus amigos pessoais próximos, eu falo, entre a minha família e vocês vão ficar sozinhos na avenida. Mas a fé, a Bíblia diz que a fé é acreditar naquilo que a gente não vê. Então, o que acontece? Você imagina que um cara que tinha um sonho, desde os 12 para 13 anos, de viver aqui, aos 17, 18 e 19 tem esse sonho cancelado, frustrado, e depois, mais para frente, em torno de 12, 13 anos, 14 anos para frente, começa a reacender, aprender, estudar, ler muito, consegue o visto e um dia vem para cá. E eu lembro exatamente o dia que eu vim para cá que eu tomei a decisão que eu ia morar. Porque foi um dia muito decisivo na minha vida, porque é muito difícil você crer em Deus ou caminhar muito perto de Deus quando tudo vai bem. Eu costumo, né, brincar, até um amigo pastor que pregou uma vez e ele fala assim, todo mundo corre para Deus quando não tem dinheiro. Mas quando a gente está cheio do dinheiro, que as coisas estão dando certo, ninguém pergunta para Deus o que tem que fazer com o dinheiro. Aí você fala, não, deixa que agora eu sei. Agora é comigo. Agora deixa comigo. Enquanto eu não tinha, eu não sabia, mas agora que você me deu, eu falo. Então, a fé, ela é mais ou menos isso. A fé, ela é muito mais forte quando você não tem as coisas. Por quê? Porque você não tem aonde se segurar. Existe uma estatística, não sei se você sabe disso, as igrejas que mais acontecem milagres, estou falando de milagres. Milagres são coisas milagrosas que são sobrenaturais. Os lugares que mais acontece isso, sabe onde que é? Não. Nas favelas. Existe uma pesquisa e ela é muito forte que aonde existe uma classe média alta, os milagres, os sobrenaturais não acontecem. Porque as pessoas não precisam. Porque elas vão dar um jeito de comprar, de ir no médico, disso, daquilo outro. Mas na periferia, isso acontece muito. Aí, voltando à sua pergunta, por que as pessoas buscam mais a fé quando vêm para cá? Porque ela está vindo para um lugar que ela não conhece ninguém. No começo é difícil. Mesmo que você tenha dinheiro, é difícil. Eu tenho clientes milionários que vieram para cá, em 3 meses foram embora, porque não conseguiram ficar. E quando o brasileiro chega aqui, qual que é o natural do brasileiro? Buscar o quê? A sua comunidade, a sua colmeia ali, né? A sua colônia. E normalmente isso se dá aonde? Em igrejas. Porque as igrejas têm um papel muito forte, falando de Orlando, muito forte em Orlando, que é acolher, que é direcionar, que é, às vezes, dar uma roupa, um móvel. Eu faço parte de uma igreja, que é a Graça Fellowship Church, a GFC, que
os braços mais fortes desse ministério é o quê? É ajuda ao imigrante ao chegar. Então, doação de roupas, comida, móveis. A gente já chegou a mobiliar casas inteiras, só com doações. Então, como as pessoas sabem que esse ministério faz isso, eles doam tudo para que a gente faça essa distribuição. Então, imagina, todas as quartas e domingos tem comida de graça, cestas básicas, tem lá uma loja com centenas de roupas de graças, selecionadas, limpas, lavadas. Então, quando você vem para cá, a sua dependência ela aumenta, porque é tudo novo. Como você bem disse, você sai da zona do conforto. Eu já vivi altos e baixos aqui. Já vivi momentos muito difíceis e momentos fabulosos. E aonde que você normalmente se apega mais em Deus? Na dificuldade. Só que quando você ganha a maturidade, você entende que o mesmo Deus está no não e o mesmo Deus está no sim. Porque ele vai permitir o que é melhor para a tua vida, para o seu propósito. Então hoje sempre a minha oração qual é, Jorge? Que eu esteja na vontade de Deus, que eu esteja caminhando em direção ao propósito que ele me trouxe para cá. Estar falando com você aqui é uma conversa muito doida, né? Que foi numa quarta-feira, numa reunião informal. Você foi para o Mastermind, a gente estreitou a amizade e a gente está aqui. É os propósitos de Deus. Eu não sei nem para que tudo isso aconteceu. Às vezes a gente nem sabe no que isso aqui vai dar, o que as pessoas vão ouvir. Então, Deus, ele vai... a gente brinca, né? Que é um grande tabuleiro, né? E ele tem as peças certas e ele vai movendo. Agora o Jorge vai conectar aqui. E essa conexão aqui vai abrir quantas outras. Então, viver uma vida imigratória é viver uma vida de fé. Na minha visão, é viver uma vida de fé. Porque, Alexandre, o que vai acontecer amanhã? Eu não sei. E o amanhã é a certeza daquilo que a gente não vê. Eu tenho um amigo meu que fala assim, o amanhã não existe. Eu fico discutindo várias vezes com ele. E ele, por um ponto, ele tem razão. O amanhã não existe. Você não consegue viver o amanhã. O amanhã vai ser o seu hoje. Então, que a gente tenha uma fé em Deus, acima de tudo, de que eu ponho um pé e ele avança uma milha. Eu ponho outro pé e o mar abre. Eu ponho um pé para fora do barco e Jesus segura minha mão e o mar acalma. Então, hoje eu vivo dessa forma. Hoje eu vivo um dia de cada vez e eu acredito muito que o propósito de Deus é muito maior do que a gente imagina. E a prova disso aconteceu conosco, porque me foi apresentada uma pessoa, essa pessoa, 2 dias depois ou 3 dias depois que eu te conheci, soube o que você fazia. Foi isso mesmo. Eu disse, olha, eu conheci uma pessoa que pode te ajudar, e ela entrou em contato, você resolveu um problema gravíssimo que tinha de negativo, porque negou, deixou de dar o de estudante e negou o turista. Foram 4 dias, nós resolvemos tudo. Exatamente. E eles já tinham perdido a esperança. Sim. Você vê, por que eu estava naquele dia, naquela quarta-feira em que eu conheci você e que você disse... Vamos fazer, e aí eu apertei tua mão e disse assim, vou lá nessa próxima turma. Foi. E aí isso me ficou muito forte, e quando chegou no meu ouvido, eu falei, eu tenho a solução. Vai fazer, vai conversar com ele. Isso tem a ver com a minha história aqui, Alexandre, porque eu vim para cá em 2017, como eu te disse, eu vim como F2, né? Minha mulher veio como F1, e eu não podia trabalhar, até que depois a gente resolveu aplicar, etc. E a primeira coisa que eu fiz aqui profissionalmente, além de dar aula na universidade, que eu continuo na Florida Christian University dando aula, eu conheci o dono do Recomendo, que é uma organização que faz conexões de negócios, Damiani. E aí, depois de um ano lá participando como membro, ele me convidou para ser o diretor regional do Recomendo aqui em Orlando. Isso me fez conhecer uma quantidade imensa de empresários, micro, pequenos e médios empresários, e eu virei um hub informacional. Escuta, Jorge, você tem alguém que faça isso? Qual contador que você recomenda? Você tem alguém que corte grama? E eu, sem notar, sem perceber de uma forma clara, eu passei a ser essa pessoa que todo mundo ligava para poder fazer. E eu falei, cara, o que aconteceu lá com essa minha amiga foi exatamente isso, foi a repetição, porque também
missão ajudar as pessoas. Com Na certeza. verdade, eu tenho a plena certeza e consciência de que o universo conspira a nosso favor. E mesmo quando você tem um baque, é o não que você falou, ele está te preparando para um sim sim muito maior, muito né? Porque às vezes você não está preparado para o sim naquele momento, né? Foi isso aí. O que eu queria te perguntar agora é o que você não faria de novo e que você tenha feito e que não deu certo nesse seu processo de adaptação. Porque você veio com a sua esposa e 2 filhos dois na época. filhos na época. Agora tem a terceira. Agora tem a terceira que nasceu aqui. Nasceu aqui. O que deu, digamos, errado ou fora do que você esperava no seu processo de adaptação e que hoje você faria diferente? Dinheiro. Dinheiro. Inicialmente, né? Foi um dos. Nós viemos preparados na nossa imaturidade migratória, porque em 2014, para falar bem a verdade, eram raras as informações de pessoas que davam a cara a tapa para explicar muita coisa. Então, eu já vim para cá em 2011, já conheci umas pessoas e tal, então, mas as informações eram muito limitadas, as pessoas não dividiam, né? Quanto custa a minha vida, quanto isso, as pessoas eram muito difíceis. E nós viemos preparados dentro do nosso planejamento para viver pelo menos 7, 8 meses, assim. O dinheiro para isso. Eu poderia ficar dormindo os 8 meses que... Só que acabou no 3º mês pro 4º. E assim, fazendo as coisas regradas. Então, se eu posso dar um conselho para quem vai vir, se planeje sempre ao máximo financeiramente. Eu não sei qual é o tipo do visto que você vai vir. Existem vistos que você já pode aplicar e vir, que você já vai ter direito a um trabalho. Você já vai poder ingressar no mercado e começar a sua vida. E existem outros que não. Então, você vai ter que se preparar de uma forma consciente do que eu vou fazer, do que eu não posso fazer, para que eu tenha uma renda recorrente para me manter. Então, esse é um ponto que eu faria diferente hoje. Com 10 anos aqui, a maturidade muda muito, mas eu faria esse cálculo aí de uma forma diferente, tá? Eu fracionaria mais, eu coloquei as coisas muito genéricas. E isso foi o que nos dificultou a dar o passo. E planejar. As armadilhas que eu chamo aqui para você comprar, para você consumir, são quase em todo momento, né? impossível resistir, né? Você realiza sonhos aqui que você teve no Brasil e dizer, cara, eu estou andando nesse carro que eu nunca andaria lá, eu estou morando numa casa que eu nunca teria lá, hoje meu guarda-roupa é maravilhoso, e a gente não percebe que isso são os diabinhos chamando você... As armadilhas. As armadilhas mesmo, né? Sim. Então, a gente tem... Eu sempre digo que a gente tem um anjinho e um diabinho, um em cada ombro, né? Sim. E o diabinho vive querendo derrubar o anjinho dali para não vigiar você. Torrar tudo, né? Porque isso, aí entra a terceira base que eu considero que o dinheiro é importante para sobreviver, a fé e a família, né? A unidade familiar. Eu sempre digo isso, que quando você tem uma unidade familiar bacana, supera tudo. Porque quando um está fraquejando, o outro está puxando você para cima e vice-versa. Como é que é essa sua parceria com a tua esposa aqui? É algo sobrenatural, digamos. A minha esposa tem uma história de vida muito difícil. Ela nasceu no sertão do Pernambuco. E então, como ela mesmo diz, viver em São Paulo já era algo, né, surreal. E viver aqui, então, é algo muito diferente. A minha esposa, ela tem... Quando nós viemos, nós tivemos um acordo muito forte disso. Nós tínhamos uma vida bacana em São Paulo, a gente morava em São Caetano do Sul, no ABC. A gente tinha uma vida confortável até, e nós sabíamos que por um tempo as coisas poderiam continuar iguais ou iriam reduzir. Ela, para mim, foi o mais simples, porque já é adulta, já é uma pessoa que sabe, né, quanto custa 1 litro de leite, mas o que mais me surpreendeu e o que mais enalteceu o nosso amor familiar
foi os nossos filhos. Como o entendimento deles era algo surreal, sabe? Sobrenatural até. Porque eu tenho uma filha hoje que tem 25 anos. Na época ela não tinha, né? Ela tinha ali em torno dos seus 14, 15, numa das épocas mais difíceis que a gente viveu aqui financeiramente. E ela entendia muito bem. E o Henrique também já era mais garoto. E eles tinham a consciência de que a gente estava num momento de transição muito forte. E que a gente já teve uma condição boa, esse era um momento tecnicamente ruim, mas que se a gente ficasse junto, isso era o que a gente sempre falava. Se a gente permanecer junto, se a gente lutar junto, se a gente não se dividir, nós vamos sair disso junto e nós vamos viver o melhor juntos. E é engraçado que teve uma época que eu tive que fazer alguns outros negócios aqui pelo sustento. E você imagina que a minha filha, ela tomou tecnicamente a frente da empresa. No Brasil. Para você conseguir Para eu conseguir outra ter tempo atividade e aqui. sair aqui. Isso é a maior prova de que ela entendeu isso. Uhum. Hoje ela é diretora, ela cuida. Na verdade, eu falo para minha esposa que se eu sair, eu tô tranquilo, porque ela faz tudo. Hoje ela tem um salário muito bom, ela tem, né, uma remuneração muito boa, mas ela passou anos trabalhando de graça. Por troca da moradia, de graça, né? Ela sabe que o dinheiro estava dentro de casa, mas ela nunca exigiu nada, e nem meu filho. Então, isso mostra que a unidade familiar, dos 3 pilares, eu acho que ele é Deus no meio, né? E aí em segundo a família, em terceiro o dinheiro. Porque se a gente tiver a família nos apoiando, o dinheiro é o de menos. Consequência. Ele vai acontecer. A gente só falou em dinheiro, Alexandre, e eu acho que dinheiro não é um item de sustentação de ninguém, na verdade. Eu só falei em dinheiro porque quem vem para cá percebe que aqui o dinheiro é muito mais caro que no Brasil. Não é a diferença de 5 para 1, não. Aqui as pessoas valorizam, né? O meu sócio, ele tem uma tia que sempre disse, dólar é dólar. Cada dólar é suado. As pessoas não gastam dinheiro aqui à toa. E a gente vem do Brasil gastando à toa. Porque quando a gente vem de férias, a gente traz um budget. Dinheiro é para isso. É para isso. Vou lá gastar dinheiro nas lojas, vou comprar. Né? Tá. Aí quando você vem morar aqui e ainda não virou a chavinha, você não vai pro Walmart comprar comida. Você vai comprar roupinha, você vai comprar não sei o quê. E é nesse momento que a gente percebe o quanto é importante ganhar aqui. Então, esse terceiro pilar não é dinheiro, é receita americana. Porque se você não tem uma receita americana, pode ser 5 por 1 hoje, pode ser 12 por 1 amanhã. Né? Eu, quando vim para cá, era 2 por 1, já peguei 6 por 1, né? Então, na verdade, não é dinheiro, é gerar receita. E isso tem muito a ver com dignidade também, que é um outro elemento importante. Porque quando você depende de uma remessa de lá, de um time, que é teu time, a empresa é tua, ok. Mas eles estão lá trabalhando, você depende disso para viver aqui, a sua dignidade começa a ficar meio comprometida. Peraí, eu não estou gerando dinheiro aqui, né? Então Deus, família e geração. De receita. E uma outra coisa que eu queria abordar com você, que é o idioma. Outro dia eu ouvi uma pessoa dizendo assim, para que eu vou estudar inglês, rapaz? Aqui em Orlando você não precisa falar inglês para nada, você vive aqui falando português pro resto da vida. Verdade. Não tem isso, não é mentira. Ele até disse, aqui tem umas lojas assim, we speak English. Tá bem, mas eu acho fundamental, até pelo respeito ao país que te acolheu, que você aprenda o idioma. E não precisa gastar dinheiro, muito dinheiro com grandes cursos. Eu sempre digo isso para esses clientes lá da Renata, que a gente faz o business plan. Vai ver um Netflix da sua esposa? Isso aí. Bota lá a legenda em inglês e o áudio em inglês. A primeira semana, a segunda, você vai dizer, meu Deus do céu, eu entendi pouquíssimo. Então, daqui a pouco você vai começar a entender mais. Daqui a pouco você tira a legenda em inglês e começa do zero. Meu Deus, como é que eu não estou entendendo? Daqui a pouco você está entendendo tudo e a chave vira. Porque a situação imigratória, que é evidente que tem que ser... Não dá para você viver aqui. Eu conheço gente que está aqui há 25 anos e não tem documento nenhum. Ok, isso para mim não é caso para ser contado.
Isso não Isso não é é estatística. case. Sim. O case é o cara que tem aqui, vem para cá como turista, como estudante, como for, e entra, pede uma mudança de status, entra com o processo, tem o seu visto, gera receita aqui e tem essa sustentação em Deus e na família. Eu acho que esse é a base fundamental disso. E aí aprende o idioma, vai falar com o americano, vai se expor, vai participar de cursos. Sim. Dificilmente não se realizará aqui. A gente vive no país da oportunidade. É exatamente isso. Então, eu uso a seguinte metáfora, né? A oportunidade americana, ela é o país inteiro. A partir do momento que você restringe a sua comunicação só com a tua língua, com a tua nação, em vez de você ter uma oportunidade de 100%, você reduz a sua oportunidade a 5%, 3%. Ah, mas eu vou me virar no espanhol. Beleza, você vai aumentar isso um pouco em 20%. Você vai conseguir. Mas você nunca vai conseguir viver a totalidade, A plenitude. a plenitude dos Estados Unidos. Exatamente. Por isso que eu tenho muitos clientes, Jorge, que não falam inglês e falam, não precisa. E eu falo para eles assim, você nunca vai viver os Estados Unidos de verdade. Porque vai no médico, precisa de um tradutor. Vai na corte, porque as coisas acontecem, às vezes você toma uma multa de trânsito, você tem que ir na corte. Você precisa de tradutor. Você vai viajar, você não consegue se comunicar num aeroporto. Se o seu filho passa necessidade dentro de um shopping, de um aeroporto, sei lá onde seja, você tá pego. Vai num evento na escola do seu filho... Não fala com a professora. Não entende exatamente. Então, assim, você vai viver numa limitação muito grande. Muito grande. Muito grande. É fácil aprender? Para uns sim, para outros não. Né? Eu estudo inglês até hoje. E tô ali, estudando. Ontem atendi um laboratório lá de Nova York, sim, um sotaque, um accent muito difícil. E, cara, quando eu terminei e resolvi, eu me senti feliz. Eu me senti realizado. Porque falar pessoalmente é uma coisa, falar por telefone nossa senhora, muito mais mais difícil quando não é a sua língua, né, primária. Claro. Então, é um trabalho de 10 anos. Né? Tem pessoas que aprendem muito mais rápido, tem outros que não. O meu público diário é português. Então, é uma briga constante, porque eu trabalho uma grande parte do meu dia só português. Eu falo com todo mundo em português. Quando eu saio desse mundo, eu venho para o outro e eu me envolvo no inglês. A minha filha só fala inglês, então é muito difícil você não aprender. E o pior, se você tem filhos, você vai se limitar a não ir numa festa de aniversário dos amigos do seu filho, você não vai conhecer a família dos amigos, porque você não vai conseguir se comunicar. Ou vai ficar no cantinho comendo salgadinho, não vai você interagir com ninguém. A pessoa, né, indesejada até. Então, o inglês, se você pensa em vir para os Estados Unidos, comece a estudar hoje. Baixa o Duolingo, é de graça, ou é R$19, se eu não me engano, a licença full lá. É uma mixaria. Estude, se dedique. Deixa eu te pegar uma pergunta em relação a isso do idioma. Você disse que a sua filha só fala inglês. Sim. E a minha preocupação aqui com meu filho é que ele foi alfabetizado no Brasil, veio para cá com 7 anos, já, enfim, lia e escrevia. Escrevendo. E em 3 meses ele voou no inglês. Voou. É o idioma primeiro dele. Sim. Mas a gente faz questão de continuar mantendo o português. Não só porque abre caminho para ele profissional no futuro, mas também porque é a raiz dele. E, né, e a nossa... Como é que você trata isso em relação aos seus filhos? Seus filhos, que já vieram para cá, são brasileiros, mantêm o português bem. Línguas. Estão esquecendo palavras, não? Muito. Principalmente a minha filha, na Alemanha. Porque ela fala alemão, português e inglês. E aí o que acontece? Com o esposo dela, ela fala muito mais inglês e com a comunidade alemã. Os familiares, tudo é tudo alemão. E então, ela erra muito a conjugação de verbo, ela esquece palavras. Quando tá com a gente, que ela sabe que a gente vai entender, a gente fala em inglês. A pequena, não. A pequena, a gente obriga. Então, porque é muito mais fácil, né? Ela foi alfabetizada em inglês. Então, o português para ela é o mais difícil. Só que meus pais não falam inglês, minha sogra não fala inglês, um monte de gente não fala inglês.
E ela vai ter que falar com os avós em inglês, em português. Então, a gente pergunta em português e ela responde em inglês. Ela entendeu a pergunta e ela responde certo em inglês. Só que a gente fala, agora você vai me responder. Eu falo para ela, não te entendi. Eu não falo sua língua. Ela fala, você fala. Ela fica fazendo piada. Mas eu falo isso para quê? Para que ela responda em português. Ela fala bem em português, mas ela, assim... O natural dela ela é tem uma responder chave. exatamente. Ela tem uma chave. Se vem meu pai e minha mãe, ela é automático. Ela fala em português. Mas durante o dia, ela só fica falando inglês. Agora, é engraçado que eu tenho um cunhado meu que tá em casa e a gente tá jantando, às vezes, tal, e ele não fala nada de inglês. E ela tá na mesa falando inglês e blá, 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 e ele fica olhando, agora você fala tudinho em português pro seu tio entender. Aí ela fala, tio, vai aprender inglês, é mais fácil. Entende? Então, essas são as dificuldades. Mas é uma dificuldade boa. Boa. Eu aprendi muito inglês com ela. Muito. Ela, assim... Ela me corrige pro bem, né? Porque é uma criança. Meu filho também me corrige. Ela fala, pai, é assim, pai, é assado. Então, às vezes, a pronúncia... Ela fala, você falou certo, mas a pronúncia tá errada. Tal. Qual a idade dela? 7 anos. 7 anos. Você conversar com ela, parece que ela tem 20. É mesmo? Super madura, ela né? é muito inteligente, assim, ela é uma criança. Meu filho tá aqui desde que ele começou no Elementary, ele é gift. Legal. Então ele entrou no programa, a gente foi chamado na escola, teve que assinar uma autorização, etc. E desde lá, já está terminando agora o middle school, ele é gift. Mas eu queria falar uma outra coisa, que também é coisa de idioma, que hoje a minha mulher foi atender, ela é fonoaudióloga aqui, conseguiu validar o diploma, tem a licença dela, montou a clínica dela, trabalha em 2 clínicas americanas, mas montou a clínica dela também. E hoje ela foi atender uma família, aliás, super queridos meus, a família Portigliatti, e tem um filho que está numa idade que está começando a ter alguma dificuldade no idioma também, e ela foi atender, né, o filho, o neto do meu querido amigo e mentor, Anthony Portigliatti. Ela ficou apaixonada pelo garoto, mas ela foi fazer a primeira avaliação profissional em inglês, com os pais também, que a mãe só fala inglês, o pai fala português. Mas ela disse, eu estou assim um pouco ansiosa e nervosa. E depois ela ligou para mim e disse, olha, eu falei o inglês do século hoje, porque consegui me comunicar. O garoto não fala nada de português, é um garoto inteligentíssimo. E ela disse, ele não fala nada de português, eu fiquei sozinha com ele na sala, os pais ficaram lá no outra salinha tomando café. Eu fiquei 1 hora com ele conversando e eu falei o inglês do século. Eu falei, a gente percebe quando a chavinha vira, é quando você não precisa se esforçar para entender ou falar. Ainda que continue, olha, eu tenho 72, vou fazer agora... nunca que o inglês vai ser minha língua mãe mais. Eu não tenho mais essa possibilidade. Mas quando você diz assim, eu não preciso mais ter dor de cabeça para entender uma conversa, mesmo pelo telefone, é uma vitória. Porque não é só para se comunicar com a comunidade, né, Nádia? É para você se sentir... livre. Elevou, subiu o sarrafo, né? Eu estou num outro patamar, porque isso é muito importante. Essa capacidade de você aprender todo dia. Eu sou da área de educação, né? Eu vim para cá em 2017 para terminar o meu pós-doutorado em educação. Que a minha vida toda eu trabalhei como professor universitário e tal. Então, se ele disser para mim, Jorge, você algum dia vai dormir sem aprender alguma coisa? Eu digo, se eu não aprendi, eu vou dormir triste. Eu quero aprender qualquer coisa, até como virar carne na panela. Eu quero aprender alguma coisa, porque é isso que faz com que você consiga continuar crescendo. Então, eu quero te dizer, Nádia, que é um privilégio imenso conversar com você. A gente não teve essa oportunidade, nem quando a gente se conheceu, nem no Mastermind, que é tudo muito corrido, mas hoje está sendo uma experiência assim, magnífica conhecer um ser humano diferenciado, um profissional diferenciadíssimo, realizado e que está elevando muito o padrão aqui do nosso trabalho. Esse podcast aqui no Studio Celebration, ele tem como objetivo levar esse material, com a sua autorização, evidentemente, para a nossa plataforma, que é o Concierge USA, que é onde a gente ajuda o imigrante a vir para cá e ter menos dificuldades na sua adaptação. Então, em tudo, né? Como alugar a casa, como é que... Você já fez ligação de luz no Brasil? Você vai lá na Light, né? Aqui não é assim. Aqui você tem que pegar o telefone, o cara pergunta o número, não sei de quê, você não tem noção do que esse cara falou.
todas essas dicas importantes, e o que você falou hoje aqui está muito fortemente ligado com o nosso canal, que é poder dizer, cara, ouça o que esse cara falou e tenha menos problemas para se adaptar, até para vir para cá, né? Venha certo, fique certo, cresça e tenha muito sucesso. Então, quero, cara, te agradecer aqui por esse privilégio de ter conversado contigo, e tem aqui o estúdio à tua disposição. Quem sempre você precisar, se quiser trazer alguém para conversar aqui, você traga o estúdio à tua disposição. Obrigado. E vamos nos falando sempre. Obrigado, Jorge, pelo privilégio. Obrigado a todos vocês. Com certeza eu quero esse conteúdo, né, disponível para todo o pessoal. E é um privilégio. E nós vamos sempre te oferecer, que precisar, eu tô aqui. Nós vamos te dar o vídeo todo completo, editado, etc. Até com legenda. E vamos te dar aí 15, 20 cortes para você colocar nas suas redes sociais. Legal. E quando você colocar, marca a gente lá para o pessoal saber que a gente está aqui à disposição. Estamos aqui em Celebration, mas estamos pensando em abrir já um novo estúdio, Lake Nona, Metro Oeste, porque tem um mercado muito grande para isso. Show. E além evidentemente, do concierge, que é o nosso business principal, que é ajudar os brasileiros a virem para cá. Parabéns, cara. Muito obrigado, meu garoto. Você é um dos brasileiros que faz a diferença nessa Muito obrigado, meu irmão. Um abraço grande para você. Fica com Deus. Deus abençoe. Concierge USA, no seu coração.